Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Omni Media Cast, o podcast que traduz a visão do Omni Media Group, onde dados, tecnologia e criatividade se encontram para transformar negócios. Aqui a gente ouve as maiores mentes de marketing, growth e RevOps do Brasil com as suas histórias e seus insights incríveis. Eu sou Paulinho Braga e hoje eu vou conversar com Hamilton Baes, executivo com sólida trajetória em vendas, marketing e analytics, com atuação em grandes empresas de tecnologia e dados, liderando estratégias de crescimento, go-to-market, reposicionamento de marcas e desenvolvimento de soluções para o mercado financeiro, corporativo e de tecnologia. E hoje eu tenho também uma novidade com vocês. Estou aqui com o Tércio Lima, meu sócio e CEO da Dax One-to-One. Prazer ter você aqui comigo e eu espero que seja a primeira gravação de muitas juntos com você. Muito bom, é uma honra nesse episódio tão especial, né, Paulinho? Exatamente. E, como não poderia ser diferente, estamos aqui com Hamilton Baes. Que honra ter você aqui conosco hoje, essa tarde agradável. Tenho certeza que o nosso público vai ficar encantado com a tua história e com os insights que você vai nos trazer hoje. Boa, Paulinho, Tércio, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. E vamos bater papo, né? E ver como é que a gente, trocando ideia, consegue estimular outros varejistas, ou você que está ouvindo aí, a ser melhor, a usar tantas coisas que a gente está usando lá na Espaço Laser e servir de referência. Bora? Muito bom, essa é a ideia. A ideia realmente é para a gente bater um papo aqui hoje. E eu queria começar aqui te pedindo que você contasse para a nossa audiência um pouco da tua história, né? Desde que você começou aí na tua carreira, você hoje está num cargo, numa posição super relevante, numa das empresas, na maior empresa do seu segmento no mundo. É isso aí. Né? Então é um cargo que todo mundo gostaria de estar, né? Pessoas que estão começando sua carreira. Então conta essa trajetória para a gente, por favor. Boa, vamos lá. Bom, engenheiro de formação, engenheiro metalurgista, hein? Metal aqui, começando carreira muito em vendas, B2B. E aí depois do primeiro terço aí da minha carreira, fui para esse mundo de dados. Então, me engajei lá com o Experian, a gente fez a aquisição da Serasa, fiquei lá 10 anos, depois estive na Nelway. E aí, esse mundo de dados, de fato, Paulinho, me encantou. Assim. Eu sou um entusiasta imenso disso, porque ao longo desses últimos anos, a quantidade de informação, de dados disponíveis sobre cada pessoa física, sobre cada negócio, sobre cada executivo, aumentou brutalmente. E aí eu fui usando isso ao longo da minha carreira para poder dar alguns saltos de qualidade, entendendo os clientes. E, enfim, também tive uma passada importante sobre o mundo de treinamento, então, tanto de vendas quanto de liderança. Então, foi uma trajetória bem bacana que me ajudou muito, principalmente nas minhas competências de liderança, entender públicos diferentes, enfim. E aí, mais recentemente, recebi o convite, em final de 24, para me unir nesse projeto de transformação da Espaço Laser. Como você bem falou, de fato, a Espaço Laser é a maior empresa de depilação do mundo, a única listada em bolsa. A gente teve aí a oportunidade de bater o sino agora, algumas semanas atrás, de 5 anos depois do IPO. Então, estavam lá com os fundadores, o Tito, o Igor, o Paulo Moraes, enfim, e mais o time novo que vem acompanhando essa transformação. Então, tenho o prazer de agora estar na Espaço Laser, liderado aí pela Magali Leite, que é a nossa CEO. Minha amiga, passado, beijo Magali, adoro você. Excelente. O ano passado estava com a carteira aí de vendas, marketing, digital e planejamento comercial. E na virada do ano fiz uma transição, mudei de emprego dentro da mesma empresa. Olha e aí. Agora estou como CTO lá com um time incrível de tecnologia, trouxe para mim também o time de digital e de dados, e a gente está agora construindo essa jornada de como é que a gente pode monetizar mais os nossos dados, como é que a gente pode colaborar mais com outros varejistas, outras marcas, para a gente explorar outras possibilidades. E obviamente nem vamos falar de AI, né? Porque isso agora deixou de ser uma tendência, um hype, para ser uma ferramenta de alavancagem de resultado. Então, mas a gente vai chegar lá, calma. Vamos chegar. Não, que a gente ainda vai falar de inteligência artificial aqui. Boa. Mas, cara, assim, é incrível, né? Não dá para imaginar uma pessoa que está numa empresa cuidando de vendas e marketing se tornar um CTO. Assim, é totalmente inusitado. Você, nas tuas experiências anteriores, você já tinha ocupado essa cadeira de CTO? Cara, você sabe que no começo ali para os anos 2000,
em algum momento, né, no passado, eu liderei uma fábrica de software e sempre tive, de alguma forma, muito ligado à indústria de software, né? Aí, seja nessa experiência mais imersiva, mais próximo com desenvolvedores e fazendo projetos sob encomenda, enfim, mas também muito mais depois na área de produtos e na parte de venda, oferecendo ferramentas de software para isso. Mas é bacana você ter tocado nesse ponto, porque quando a Magali me convidou para assumir essa posição, o que a gente entendeu ali com o C-Level da companhia? A gente fez uma transição da nossa antiga CTO e a gente vinha no mercado buscando um perfil muito específico, que é como é que a gente pode usar a tecnologia como um viabilizador do nosso processo de transformação, do nosso projeto de transformação, sem estar dissociado com a parte de negócio. Então, quando a gente começou a discutir mais profundamente sobre isso, eu falei, cara, tem tudo a ver. Porque conhecendo agora do campo, do dia a dia da loja, de quais são os nossos desafios comerciais, atendendo o cliente, tendo desafio de vendas, conectando isso com marketing, como é que a gente pode agora trazer essa temperatura, esse nível de conhecimento para dentro do time de tecnologia e a gente juntos, então, promover essa transformação? Não tem nenhum negócio hoje que eu conheça que não vai usar a tecnologia como um viabilizador de transformação, né? Então, como é que a gente pode aproveitar um time que tem entregue aí 99,9% de disponibilidade das nossas soluções, e isso é incrível, né? Assim, eu não conheci ainda nenhum negócio que entrega isso de disponibilidade, principalmente no varejo. Então, Sim. Graças a Deus, a gente não tem problemas de indisponibilidade da infraestrutura, dos nossos sistemas de ponto de venda. Agora, como é que a gente faz, a partir disso, dessa fundação que está bem sólida, construir a virada da companhia para um outro patamar? Né? Eu falei que a gente já está há 5 anos listado na Bolsa, a gente completou esse ano 22 anos de fundação da companhia. Então, como é que essa junção agora pode potencializar o nosso processo de mudança? Aí eu abracei a causa, enfim, estou super feliz. Tive agora recentemente fazendo aí um team building depois dos primeiros meses aí à frente do time e a gente está super empolgado juntos nessa nova fase, sonhando junto, vendo ferramenta, discutindo como é que a gente pode se reorganizar melhor para viabilizar esse caminho de crescimento. Você passou pela Serasa, Moody's, Coface, teve experiências empreendedoras, fábrica de software, agora está na Espaço Laser. Eu queria que você fizesse um paralelo aqui, Hamilton. O que tem de muito diferente de uma empresa para outra e o que é comum nessas experiências todas que você poderia falar para a nossa galera aqui? Legal. Bom, obviamente cultura é o que vai definir sucesso de uma empresa ou não. E aí, o tipo de cultura que você promove nesses ambientes para mim, é o que define o horizonte de você conquistar alguma outra coisa. Então, eu vou pegar alguns exemplos, né? Quando a gente chegou como Experian, após a aquisição da Serasa, a Serasa era a segunda colocada no mercado. E aí, a gente trouxe um portfólio novo, uma dinâmica nova para uma empresa que era praticamente monoproduto. A gente está falando de relatório de crédito e a tal da negativação, a cartinha, né? Sim. Enfim. E aí a gente começou um processo de conexão de vários elementos do portfólio, montando novas soluções e pensando novas aplicações para os mesmos elementos que a gente tinha. Vou te dar um exemplo. Quando a gente começa a pensar num score de crédito e ver que ele também pode ser usado em cobrança como uma ferramenta de propensão ao pagamento, quando a gente começa a estimar renda presumida, por exemplo, e ver que isso pode ser usado em marketing, pode ser usado em crédito, pode ser usado em cobrança, pode ser usado para você fazer cross-sell, upsell, por exemplo, são situações em que o mesmo atributo ou a mesma informação pode ter inúmeros desdobramentos. Isso fez com que a gente destravasse um potencial da companhia que foi incrível. E a gente começou um processo de escalada
para o primeiro lugar, que nunca mais parou na Serasa. Então a gente saiu de segundo lugar, um faturamento perto de 500 milhões ali na faixa de por volta de 2007, e a gente multiplicou por 4 esse faturamento em 7 anos. E aí foi muito legal ver esse processo de transformação das pessoas desfrutando esse novo sem precisar sair do mesmo lugar de trabalho. É como se você tivesse transformado literalmente a companhia numa máquina de fazer resultado e de gerar inovação. Então isso foi a primeira fase de crescimento. Hoje, para você ter uma ideia, isso foi tão relevante que quando a gente olha a Serasa, o faturamento dela hoje no Brasil é talvez 3 vezes maior, ou 2 vezes maior pelo menos, do que a soma de todos os outros players que tem nesse segmento. E ela continua crescendo. Quando a gente vai, por exemplo, para outras empresas que têm alguns spin-offs e dão oportunidade para que esses spin-offs comecem a crescer e andem sozinhos, também é uma forma interessantíssima de você potencializar resultado. E no final, como é que eu linko isso à cultura? Cara, quanto você permite que as pessoas realizem o seu potencial? Isso para mim é o que me motiva ainda no mundo corporativo, isso é o que me motiva para estimular pessoas a entregarem mais. Como é que a gente pode fazer isso? Cara, eu acredito que cada um de nós veio para esse mundo com talento, né? E não tem coisa melhor do que você colocar... Tem gente que morre sem encontrar, mas... Mas enfim, se você está na dúvida, pergunta para a tua mulher, ou pergunta para os 2, 3 amigos mais próximos, cara, qual é a característica que mais te chama atenção em mim? Cara, definitivamente aquilo é o teu talento nato. Agora, esse chatice pode ser considerado talento? Também, aí também. Então, também acabei também de achar isso, o meu. Também tem isso. Tá bom. Mas assim, quando você... É porque você falou para perguntar para a mulher. Se eu perguntar para minha mulher, ela vai falar assim, ele é muito chato. Ah, pô, mas você está com a mesma mulher há quanto tempo? 30 anos 30 de namoro anos. esse ano, 25 de casados do ano passado. Beijo, Carol. Então, alguma coisa você deve estar fazendo certo para ela te aguentar então, né? Com certeza. Mas enfim, eu acho que a coisa mais bacana é quando você coloca esse teu talento a serviço do outro. Então, se a gente trouxer isso para o ambiente corporativo, como é que aquele talento natural daquela companhia, daquele conjunto de pessoas está servindo outras? E aí você destrava potencial, você destrava faturamento, você destrava resultado. Então, eu acho que o desafio hoje de lideranças mais seniors é reconhecer aquilo que você é bom e potencializar aquilo. Como é que a tua cultura permite que você faça mais disso a serviço do outro? Então, eu acho que isso é o que diferencia, e quando você encontra esses pontos, isso é o que torna, vamos dizer, essa alavanca de crescimento possível. Então, acho que eu respondi os 2 pontos que você me perguntou. Com certeza, perfeito. Perfeito. Ô Hamilton, até olhando nessa transição de marketing e vendas, essa posição de tecnologia, até pelo background que você tem, que você descreveu, de dados e tecnologia, olhando dentro do cenário e a evolução da tecnologia, qual o tamanho do desafio de aplicar inteligência de dados, inteligência artificial e tecnologia no varejo, considerando que algumas indústrias, né, por exemplo, financeira, ela é muito nítida, trabalhar previsibilidade. Agora, olhando para o varejo, é possível, hoje já temos casos de clientes que estão hoje visitando a Espaço Laser pela primeira vez. Já existe alguma possibilidade de entender o perfil desse cliente antes dele, de fato, consumir os produtos? Tem, então vamos lá. Bom, como eu falei, eu sou entusiasta dos dados e assim, quando eu olho os diferentes segmentos, claramente o segmento financeiro está anos-luz na frente de outros segmentos, né? E o varejo ficou bem para trás, ou seja... Hoje, quando a gente discute algumas questões dentro do varejo, era a mesma discussão que eu tinha há 20 anos atrás com o mercado financeiro. Agora, o que é que tem de diferente, principalmente na tecnologia, de 20 anos para trás para hoje? Cara, eu lembro que para a gente construir um modelo de propensão à compra, cara, a gente precisava de estatístico, precisava de... uma capacidade de processamento imensa, você tinha que ter um monte de especialistas, enfim, isso levava um tempo. Pra você ter uma ideia, os bancos grandes levavam em torno de 6 meses para homologar um modelo de crédito
em produção ainda num modelo de Champion Challenge ou de teste AB. Tá? Imagina esse tempo. Hoje, cara, se você pegar o teu Excel com o que os teus clientes compraram nos últimos 6 meses e pedir para uma inteligência artificial achar alguns pontos de conexão, de agrupamento, segmentação ou de propensão para a próxima compra, qualquer um de nós aqui dá conta de fazer isso perguntando para a inteligência artificial. Então, cara, isso é um ganho de produtividade, de time to market incrível, incrível. E aí, isso está disponível já. Sim. Né? Então, nesses últimos anos, a tecnologia propiciou isso de uma forma a estar disponível para todos os segmentos. Uma das preocupações grandes do varejo sempre foi essa organização, né? A coisa meio vai Corinthians e estamos aqui porque hoje está bom, daqui meia hora está ruim e volta. Enfim, o varejo ele é muito sensível a essas mudanças macroeconômicas, a qualquer marola que tenha. Enfim, o varejo é o primeiro que sofre, mas também é o primeiro que volta, né? Nesse tipo de varejo que eu estou hoje, que é o varejo de serviço, especificamente ligado à beleza, bem-estar, cara, eu descobri uma coisa que é incrível. Eu tenho na minha base uma compra aspiracional. E isso transcende qualquer sazonalidade. Nós estamos gravando agora no meio de março, nós temos nosso primeiro março off, o primeiro mês off de super desconto, enfim, promocional do ano. E por que a gente tem isso? Não é por causa do Dia da Mulher, não é por causa do Dia do Consumidor, é simplesmente porque a gente criou essa data. Perfeito. E aí as meninas na loja começam a se empolgar com relação a isso. Mas fechando os pontos aqui, hoje é muito mais simples você aproveitar qualquer estrutura de dados. O que antes eu precisava ter um time de estatísticos, de analytics bem robusto, mais um time de tecnologia fazendo ciência dos dados, transformação, organização e tudo mais, hoje eu posso pegar todo esse pacote, esquecer, pegar o dado do jeito que ele está, estruturado ou não, e com a inteligência artificial ganhar um pouco mais de celeridade nos primeiros passos para a gente poder tirar insights dessas informações. Então, cara, a tecnologia aumentou muito o potencial de ganho, de efetividade, de acionamento, principalmente de marketing, cobrança, vendas, enfim, sem precisar desse exército de gente ou levar tanto tempo quanto a gente precisava antes. Excelente, maravilhoso. Eu gostei muito do que você falou, né? Que uma empresa são vários talentos juntos para poder resolver a necessidade do teu público, do teu consumidor e vários talentos, né? Pessoas. Uhum. E eu queria entender de você, assim, como é para vocês hoje, lá na Espaço Laser, trabalhar com diversidade geracional. Hoje a gente tem 2, 3 gerações convivendo dentro do mesmo ambiente de trabalho. Tem a questão toda da inclusão social. Como que vocês trabalham isso? Qual que é a tua visão? Quais são os grandes desafios que a gente tem para poder promover essa inclusão? Legal. Bom, você sabe que eu fui mudando minha cabeça ao longo da minha carreira sobre essa questão de inclusão, né? Eu saí desde querer minimis, né? Ou seja, pequenos eus, me clonar para entender que, cara, ia ser muito chato. Aí, parafraseando você, eu tô nesse time também, que minha mulher me acha um chato também. Só ter a Milton ia ser um time chato pra cacete. Né, cara? Ninguém merece isso. Mas, cara, não tem coisa mais bacana do que ter gente que legitimamente discorda de você. E esse eu acho que é o primeiro passo de uma inclusão legítima e real. Isso precisa partir do top management da companhia, ou seja, da alta liderança da companhia. Como é que a gente está aberto a receber outro? Como é que a gente está aberto a colocar discussões em cima da mesa e discordar sem precisar quebrar o pau e chamar isso de forma pessoal? Cara, uma ideia é uma coisa em cima da mesa. Todo mundo pode discordar e sendo uma coisa a gente pode quebrar, a gente pode colar, a gente pode somar em cima. Então, começa desse mindset. Como é que isso se desdobra ao longo da cadeia de liderança e quais são os desafios? Cara, não é fácil. E assim, isso vai exigir um nível de maturidade que precisa existir.
Se a gente não tiver disposto a discutir de forma aberta e receber o novo e incluir, cara, a gente está fadado ao fracasso. A gente tem várias gerações hoje dentro da Espaço Laser, a gente tem programas contra etarismo, então a gente está contratando gente 50 a mais em várias posições, tanto no campo, nas lojas, quanto nas posições de gerência também. A gente tem uma nova geração que é muito diferente, que se engaja de forma muito diferente do que a minha geração, por exemplo. Você pensar que alguém está disposto hoje a dar seu tempo, se engajar, sem cobrar nada, simplesmente pelo propósito, era impensável na minha geração. Impensável. Agora, tolerar as coisas que eu tolerei na minha carreira porque eu queria alguma coisa e isso me manteve resiliente e firme, não vale mais hoje. Eu vou dar alguns exemplos de ordem mais prática. Eu sou de uma geração que queria ter as coisas, precisava ter as coisas. Então, precisava ter meu primeiro apartamento, meu carro, para ter minha família. Então, ter estava muito no primeiro verbo para conjugar. Se você não tivesse essas coisas, então você não ia desfrutar daquele padrão. E aí, não necessariamente ia ser um bom partido, né? Certo. Quem não entendeu, isso tem nada a ver com... Né, tem nada a ver com política. Não, isso é só né, na época que o pessoal ainda casava. Né, só para dizer isso. Cara, hoje o país evoluiu financeiramente de uma forma completamente sensacional. E hoje a nova geração, cara, talvez não precise ter um apartamento de 3 dormitórios de 100 metros. A gente vê aqui em São Paulo e no Brasil inteiro, quando você viaja, a proliferação dos estúdios. Cara, isso é um espaço um pouco maior do que um quarto de hotel. E tá tudo bem, cara. Porque naquele espaço eu posso ter um pet, não preciso necessariamente morar com mais ninguém. Não preciso ter carro, porque eu posso, via o aplicativo, me deslocar da forma que eu quiser. Cara, olha como muda o padrão ou o pensamento. Então, assim... E o prédio tendo serviço, né? Então, aquelas questões que você teria que tratar dentro da sua casa, hoje o prédio tem área comum que você tem o serviço. Aquela Housey, eu não sei se é Housey ou Housey, da Vitacom, é um conceito maravilhoso, né? Exatamente. Então, assim, aquilo que me engajava antes pelo ter, já não cabe mais hoje. Porque o padrão exigido hoje de alguém que está chegando no mercado de trabalho com 20 anos, ou com 25, ou alguém que está até 35 anos, cara, consegue ter um padrão de vida super bom, num nível de salário que não é nada de muito especial. Se você pegar, por exemplo, alguém que está bem empregado hoje e está ganhando na faixa dos R$5.000, por exemplo, sem precisar ter um cargo de liderança para isso, cara, essa pessoa consegue viver super bem, sem precisar morar muito longe do trabalho, sem precisar ter um carro, vai ter seu petzinho de estimação ali e tá tudo certo, cara. E vai ter a graninha para sair no fim de semana, para dar o seu rolê, para fazer eventualmente uma viagem. Viajar de vez em quando. Cara, quanto era isso na minha época, pelo menos, né? Isso era impensável, você precisava ter um outro padrão. Então, quando a gente traz isso para dentro da empresa, a gente começa a ver que aquilo que vai engajar as pessoas em diferentes gerações é diferente. Então, nosso time de RH precisa ter pacotes diferentes, a gente precisa ter formas de reconhecimento diferentes, de recompensa diferentes, para que aquilo que aquele grupo de indivíduos valoriza possa fazer com que ele permaneça na companhia, ele encontre esses valores e se conecte com isso. Sim. E, obviamente, trazer isso para a discussão e trazer esses diferentes pontos de vista para a gente poder ser melhor. Eu lembro, a gente fez uma reunião recente com a turma do TikTok e a gente levou a estagiária para essa reunião. Cara, quem que era o expert do TikTok? A estagiária. A estagiária. Pois é. Perfeito. Quando é que isso irá possível, cara? Eu venho de um tempo onde você, como líder, tinha que saber todas as coisas. E graças a Deus esse tempo passou. O líder não precisa saber todas as coisas. Então, para fechar, Paulinho, essa inclusão é o que traz essa diversidade bacana de você ter alguém que está na mesma mesa, que está começando
trabalho agora, engajar na vida corporativa e que pode fazer total diferença para você abocanhar um pedaço maior de um nicho de mercado, encontrar um ponto de conexão com uma nova geração e monetizar essa geração e, enfim, prosperar nos seus negócios. Então, isso é muito legal da gente ter hoje. Bacana. E é curioso, né? Porque tem algo ainda no varejo tradicional que ainda me incomoda muito, eu não sei vocês, mas falando um pouco sobre a evolução das coisas, que é a emissão do cupom fiscal. Você acredita, Paulo, que eu não pego um cupom fiscal e me irrita ter que esperar ver aquele cupomzinho sair Se eu acredito, eu sou a pessoa mais impaciente do mundo. Eu não aguento, cara. Deu bip do cartão, já deu? Não, posso falar? Eu já deixei, já passei vergonha de apitar o cartão e eu tô na porta do estabelecimento e o cara assim, ô amigo, não passou aqui não, peraí, volta aqui. Mas a velocidade da tecnologia, a velocidade das coisas faz com que a geração mais recente, de fato, né, tenha essa pressa e essa capacidade de conseguir fazer as coisas com mais velocidade. Mas um ponto interessante, Hamilton, até nesse gancho, né, em relação ao varejo, naturalmente, né, um bom surfista com um mar parado não consegue desempenhar o seu melhor papel. Olhando para o cenário, né, e os desafios que você tem dentro da posição que você ocupa hoje dentro da Espaço Laser, né? O que você enxerga ainda de potencial de implementação de tecnologia, até de inteligência artificial, que tem espaço não só para o cenário atual da Espaço Laser, mas que você visualiza também em outros mercados e outras frentes dentro do varejo? Cara, essa pergunta é bem legal porque ela toca em vários aspectos. Eu vou tentar focar aqui só na parte do cliente, né? Se cada um de nós for visitar a mesma loja, você vai requerer uma experiência diferente da minha, diferente da do Paulinho. Como é que eu consigo entregar para você ou para cada um de nós uma experiência diferente num varejo de serviço que é monoproduto? Eu só faço depilação hoje, né? Eu não tenho nem upsell, ou seja, eu só tenho cross-sell, né? Traduzindo um pouco, né? Eu não tenho um serviço premium, eu tenho, cara, compra de novas áreas pelos meus clientes. Então começa na faixa de barba, depois vai fazer braço, vai fazer tórax e assim por diante. Esse é o nosso negócio. Agora, como é que eu garanto ou como é que eu potencializo experiências diferentes sobre o mesmo serviço? Eu preciso te conhecer mais profundamente. Hoje, como eu estava falando, a quantidade de dados ou de informação sobre cada indivíduo é abundante no mercado. Ninguém pode dizer que não existe forma de você conhecer seu cliente ou seu lead, independente se você tem ou não CRM. Tá? Independente. Cara, tudo isso está disponível. O que a tecnologia vai facilitar é como é que eu reconheço o Tércio, que é diferente do Paulinho, que é diferente do Hamilton, sendo 3 pessoas, homens, que talvez morem na mesma cidade, que tenham talvez necessidades ou hábitos parecidos, sim, mas tem nuances que vão nos... Demograficamente somos iguais. Exatamente, mas tem nuances que vão fazer com que a gente espere um atendimento diferente. Se a gente quiser sofisticar, a gente pode falar de hiperpersonalização, a gente pode falar de clusterização, mas no final do dia, a tecnologia precisa estar junto com o meu atendente na loja para que a gente reconheça isso e possa entregar uma experiência diferente, mesmo num varejo monoproduto de serviço. Bom, dito isso, como é que a gente pode, então, trazer a experiência de IA? A gente sabe que, eu lembro quando começaram os caixas eletrônicos. Eu sou dessa época, velho, desse jeito assim. E uma coisa muito legal é que quando você está sendo atendido por um totem, você não briga com o totem. Porque é você que está digitando o negócio. A culpa é tua, né? Mas se tiver uma pessoa, você vai brigar com a pessoa, porque está lento, porque está não sei das quantas. Eu estou só trazendo aqui um comparativo para a gente entender. Quando a gente está vendo o crescimento desses aplicativos de delivery de comida, por exemplo, por que eles proliferaram tanto? Porque ninguém quer mais falar com ninguém. Eu só quero ter meu problema resolvido. Agora, quem é que está indo no banco hoje, nas agências?
meu pai, teu pai. Faixa etária, mas... São os avós que gostam disso. Eu estou trazendo exemplos até meio tolos, assim, meio bobinhos, meio simples, mas é para a gente entender como é que funciona essa dinâmica. Cara, eu tenho pessoas diferentes que querem ser atendidas de formas diferentes. A tecnologia pode me ajudar a fazer isso, os agentes de AI podem me ajudar a fazer isso nesse primeiro atendimento. E mais, os agentes hoje podem me ajudar a atender melhor meu cliente na hora. Acabou de chegar o Tércio. Beleza, reconheci que o Tércio chegou. Já pode vir aqui um agente me dizendo, cara, o Tércio gosta disso, 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 disso. Pode oferecer um café, oferece uma água, ou nem fala com ele e diz só para ele quantos minutos ele vai esperar até a próxima sessão. Cara, show! Eu diminuo minha taxa de erro na interação contigo na medida que eu vou aprendendo isso, acumulando essa informação e combinando os agentes de inteligência artificial com o humano. E é isso que a gente viu lá na NRF, né, Paulinho? A gente teve lá esse começo de ano e foi um pouco disso, né? Não é uma coisa ou outra, mas uma coisa em conjunto com a outra. A inteligência artificial, a gente consegue fazer hiperpersonalização em larga escala. Né? Isso é sensacional. Né? Quando a gente fala, principalmente B2C, não só B2C também, porque quando você está falando B2B, também tem uma outra pessoa do outro lado. E se você conhecer profundamente aquela pessoa e as necessidades dela, vai mudar o jogo completamente. Mas numa conversa nossa, há algum tempo atrás, você me falou um assunto que eu achei muito interessante, que é você entender produtos que não são concorrentes teus, mas são correlatos, ou seja, pessoas que têm os mesmos interesses. E vamos lá, a gente citou aí o exemplo de fitness, de wellness, enfim, as pessoas que têm preocupação de ir para uma academia, de se cuidar, de fazer uma ginástica, que muito provavelmente são as mesmas pessoas que também se interessam em estar com a pele lisa, e, enfim. E de que forma você explora isso? De que forma vocês conseguem fazer essa troca de dados, de informações e tudo mais? Legal. Bom, então aí é onde definitivamente conhecer o cliente faz total diferença. Total diferença. E aí se você me permitir, Paulinho, eu vou conectar isso com um pouco da AI agêntica que a gente viu lá na NRF. Né? Então vamos lá. A gente vai treinar todos os dias a partir de hoje. Tá? Duvido que a gente vá treinar vestido do jeito que a gente está aqui hoje. Muito provavelmente a gente vai usar, sei lá, uma bermuda, um shorts, uma camiseta. Então, naturalmente, nesse ambiente de fitness, seja ele qual esporte que você for fazer, a grande maioria deles, você vai estar mais exposto com o seu corpo. Tá? E cada um de nós, quando a gente pensa em pelo, vai pensar numa área que te incomoda mais. Para mim era a barba. Né? Então, estou fazendo aqui... Depois você dá um close aqui, produção. Essa pele, incrível. Né? É laser, bebê. É expanso laser. Não tem tchan, tchan. A primeira faz tchan, não tem mais nada disso. Já foi. Fica até o final que tem surpresa para você depois sobre isso. Mas enfim, então cada um de nós vai ter um incômodo com essa área e com os pelos. No ambiente de academia, no ambiente esportivo, talvez essa área esteja mais exposta. Perfeito. Então, é muito natural que você, para evitar estar exposto com isso, vá procurar uma solução para esse tipo de coisa. Então, a gente vê hoje na nossa base que existe uma sobreposição praticamente 1 para 1 desse público de esportes com os nossos clientes. Então, não é à toa a gente tem hoje parceria com algumas academias, com algumas redes de academia. E agora falando, Paulo Moraes acabou de inaugurar mais uma rede aí de academias e a gente já está junto com ele também nesse processo. Quando a gente pensa nisso e olha para aquele CPF, ou para aquela pessoa atrás do CPF, ele não só faz academia, não está só treinando. Então, talvez ele tenha uma rotina de vida, ele vai num determinado tipo de restaurante, ele frequenta determinados ambientes, ele viaja para alguma outra região ou para fora do país, enfim. Esse consumidor, ele consome mais do que o teu produto ou mais do que o teu serviço. E você rastrear esse hábito de consumo é o que vai potencializar você monetizar a tua base de clientes.
Então, hoje a gente tem mais ou menos 5 milhões de clientes ativos na nossa base, ou seja, clientes em tratamento. Cara, o que mais que esse cliente homem ou essa cliente mulher faz? Imagina que ela está comprando um pacote de viagem para o Caribe. Cara, com certeza ela não vai vestida, né, de terno, né, de cabeça aos pés para lá. Ela vai expor o corpo. Você imagina agora, quando a gente está falando dos agentes de IA, eu preciso estar nesse contexto, Sim, cara. Total. Então, se você vai para o Caribe, você não vai peluda. Eu preciso dar um jeito de ter espaço laser nessa busca que o agente vai fazer para ela desse pacote de viagem. Se a gente pensar nessa cliente que vai para uma festa de 15 anos da sobrinha e escolheu um vestido mais curto, tomara que caia também, cara, ela vai estar exposta com a parte superior do corpo e com as pernas. Então, da mesma forma, eu preciso estar nesse contexto. Pô, você não vai com esse vestido peluda. Não vai funcionar. Eu estou dando alguns exemplos de contextos agora que para o varejo, de forma geral, seja ele de serviço ou produto, vão precisar fazer parte da nossa nova compra. A gente vai deixar de comprar a palavra, né, no modelo de SEO, né, do Search Engine Optimization, para esse Generative Engine Optimization. Né? Então, como é que eu vou comprar o contexto correto disso? E a partir disso, quais são as marcas que vão potencializar? Eu vou trazer um exemplo nosso. A gente tem na agenda do laser, ou seja, eu peguei o aplicativo, me agendei para amanhã às 10 horas. Tá? Quando eu vejo a agenda 100% ocupada, obviamente eu fico super feliz. Mas o nível de falta nas principais regiões do país é de 40% a 50%. Ou seja, a pessoa agenda e acaba faltando. Sim. E nem cancela, fica lá o agendamento. A gente tem aí uma política que trata esse evento. Mas o meu ponto é o seguinte, eu já consigo saber hoje na minha base quais são os clientes que têm maior propensão à falta. Então, por exemplo, tem lá o Tércio que marcou 10 e foi 3. Bom, então a chance dele faltar é maior do que ele de aparecer. Sim. O que eu faço com isso? Tem uma série de coisas que eu posso fazer. Eu posso colocar uma lista de espera, planejar um overbooking em cima desse slot de agenda que o Tércio ocupou, mas eu posso também criar um mecanismo para incentivar que o Tércio vá então para essa sessão. Então a gente está usando hoje um player de mercado que oferece uma grade de bonificação quando você ativa isso na sua loja. Então o que a gente fez? A gente modelou a propensão à falta na nossa base de clientes. Perfeito. E colocou isso na nossa agenda dos próximos 30 a 60 dias. Ok? Peguei essa base e fiz uma ação promocional, que é, se você for lá, eu ativo um voucher de R$100, por exemplo, para ele poder gastar no entorno ali do shopping e tudo mais. O resultado foi incrível. A gente teve 40% de presença desse grupo que tinha uma alta propensão à falta. Onde é que eu quero chegar com isso? Que foi a coisa mais interessante. O primeiro lugar que o pessoal gastava esses R$100 foi no Shopee. Segundo, Uber. Legal. Para pensar no que é que isso tem a ver com depilação a laser. Nada. Pois é. Onde é que eu tenho que comprar anúncio? Na Shopee, no Uber Ads. Tem uma agência boa para te indicar. Então, eu só estou trazendo uma coisa que a gente foi descobrindo com a exploração mais profunda desse tipo de informação que antes não estava disponível. Perfeitamente. Então, a partir disso, a gente amplia o horizonte de conexões, de possíveis parcerias, de comprar anúncio em outras marcas que não eram tão óbvias, vamos dizer assim, ligadas a esse meu ramo de depilação a laser. Então, esse aqui eu acho que é o grande barato que a gente tem agora. Com esse mundo agora que a gente viu lá sendo lançado pelo Google, lá da tal do UCP, enfim, agora eles vão montar um protocolo de agentes e o agente vai decidir por você. Cara, beleza, eu tenho que conectar com essas conexões, com esse hábito de consumo, por onde esse meu cliente está passeando, para a gente potencializar os contextos para que mais clientes, então, possam vir conhecer a Espaço Laser.
Só para fechar esse ponto do tamanho da oportunidade que a gente tem com isso. O Tércio faz hoje parte do nosso cluster lá de jovens urbanos, né? Beleza. Hoje na minha base, no Brasil todo, a gente participa com 8% mais ou menos desse cluster. Se eu pegar os outros 92% que ainda não estão na minha base e multiplicar pelo meu LTV nesse cluster, chuta quanto de dinheiro tem, Paulinho? Bilhões. Quantos bilhões? 10 bilhões? É mais que isso? Puta merda. Não, eu não me arrisco mais a chutar acima disso. Mais do que 20 bilhões Não fui tão mal, velho. de potencial de Não mercado. fui tão mal. Tá bom. Então, assim, acho que dá para passar um fim de semana sossegado em Nova York, 20 né? bi? É. Acho que dá. Cara, olha só, a gente acabou de publicar o resultado do ano passado, né? Ontem, e a gente, como Espaço Laser, faturou perto de 2 bilhões. Eu estou falando que num cluster só, Mercado endereçável gigante. a gente tem 10 vezes o tamanho da companhia hoje. Meu trabalho agora, junto com o time de marketing, com o time de vendas, é entender como é que eu convenço, então, ou habilito depilação a laser para esse cluster que ainda não considerou depilação como uma opção. Ainda está fazendo lá faixa de barba aqui, tentando descobrir como é que acerta a linha e tudo mais, enfim. Então, isso é que os dados conseguem mostrar para a gente. Dimensionar claramente qual é a quantidade de pessoas nesse cluster que eu citei aqui no Brasil. Isso também já está disponível para qualquer varejista, para qualquer tipo de negócio. De novo, como é que a gente conhece mais, como é que a gente se associa com outras marcas, como é que a gente entende qual é o hábito de vida do Tércio, né, ou dos tércios nessa clusterização para a gente potencializar mais negócios. E aí a gente vai encontrar um leque de parceiros mais óbvios, por exemplo, imagina que você tem aí uma rede de academias, a gente pode conectar, ou até outros que a gente nem pensou no exemplo que eu citei para vocês, do Shopee, da Uber, por exemplo. Maravilhoso. Ô, Hamilton, tem uma correlação, né? Hoje é notável o crescimento desse mercado de saúde e bem-estar. Você vê a popularização de diversos influenciadores fitness, muitas vezes bodybuilders, né? Então cada vez mais existe isso, mas ao mesmo tempo, talvez o LTV da academia especificamente ainda atinge um público que dá aquele salto de golfinho, né? Começa o projeto verão e abandona. Você tem os super apaixonados lá, que é a galera dedicada, mas tem muito ainda desse público, né? Você consegue, em cima desse crescimento de saúde e bem-estar, entender o crescimento também desse seu mercado endereçável, ao mesmo tempo, existe o apaixonado espaço laser, esse cara que ele tem um tempo médio muito maior do que os demais. Legal. E um comportamento específico? Cara, uma das coisas que eu mais me impressionei positivamente na Espaço Laser é o tempo médio de relacionamento que a gente tem com a nossa base. São 4 anos. Então ele começa comprando 2 ou 3 áreas e aí vai gostando, porque logo na primeira sessão, passados 15 dias, cara, os pelos caem, é um negócio meio de doido. Parece o enjoo da grávida, né? Parece que vira o 4º mês, acontece uma coisa mágica, ela para de enjoar, né? No nosso tipo de aplicação, depois de 15 dias da primeira sessão, aquela área que você fez a sessão já começam a cair muitos pelos. Então, o que naturalmente acontece? O cliente vai e se empolga com aquilo. Pô, vou resolver a minha vida aqui. Então, ele vai comprando uma área depois da outra, novos pacotes e assim por diante. Então, o tempo médio de duração do nosso relacionamento são 4 anos. Quando eu pego, por exemplo, o público feminino, a gente consegue explorar 4 grandes momentos na vida da mulher. Se ela entrar com uma adolescente de 12, 13 anos, ela faz, por exemplo, o corpo inteiro. E aí ela vai voltar perto dos 30, depois ela volta perto dos 40 e ela volta depois quando estiver fazendo reposição hormonal. Esse é mais ou menos os grandes ciclos hormonais da mulher. Se ela ficar grávida no meio do caminho, ela volta também por conta dos hormônios, vão nascer novos pelos e assim por diante. Bom, mas vamos voltar aqui nos 4 anos de relacionamento. Eu tenho esse cliente voltando na minha loja a cada 35, 40 dias.
isso é um negócio absolutamente impensável para qualquer varejo de produto, tirando talvez varejo de alimentação, né, que você tem uma frequência parecida, você não tem isso em outros tipos de negócio. Quando eu comparo, por exemplo, com o que você citou, hoje o tempo médio de relacionamento com uma academia é de 1 ano e 2 meses. Cara, se eu me associar a uma marca como essa, ele com certeza vai ter um ganho de pelo menos triplicar o duration médio dessa relação. Então poderia ter uma condição especial de enquanto aquela academia tivesse aquele cliente ativo, esse cliente desfruta de uma condição especial aqui na Espaço Laser. E aí a gente está potencializando ambas as marcas ao mesmo tempo. Não só de uma ação de cross-flow mais rasa, mas também como é que a gente desenvolve isso. Falando também de parceria em outras aplicações meio que fora do contexto. A gente tem hoje um parceiro que vende seguro odontológico. Eles estão usando nossos vouchers para poder potencializar mais venda e para poder fazer retenção de churn. Se você continuar conosco, você recebe um voucher da Espaço Laser. Olha aí. Você entendeu? Então, assim, esse tipo de coisa é o que a gente está aprendendo a fazer com maior quantidade e maior frequência, que transcende. Eu dividi isso em algumas camadas. Eu tenho a primeira camada aqui de parceria, que é de cross-flow, né? Você manda gente para minha loja, eu mando gente da minha loja para a sua, enfim. Isso, aplicação num formato retail, né? Não Isso. é um produto collab. Não, exatamente. Depois o segundo pode passar por um collab, tá? Legal. Até chegar no terceiro, onde a gente está usando esse nível de coisas, por exemplo, com essa seguradora de plano odontológico. Né? Ou seja, são aplicações completamente diferentes onde o outro está se beneficiando para alavancar um outro indicador de negócio. Então, dado esses 3 níveis, a gente está começando a explorar agora de forma mais abrangente outras marcas e assim por diante. Então, empresas que têm aí 20, 30, 500, 1.000 funcionários, 2.000 funcionários, a gente tem se aproximado, criando essa dinâmica quase que B2B, para a gente oferecer os vouchers como um benefício para esse grupo de pessoas. E depois, a partir disso, a gente vai encontrando, né, se aprofundando mais nesse relacionamento com outras possibilidades da gente fazer isso. Então, de novo, conhecer o cliente, conhecer o seu negócio, estar de olho no mercado e ver que outros contextos você pode participar, eu acho que é a grande virada do varejo hoje. A gente teve na NRF com um grupo lá, com uma delegação muito bacana, com outro grupo de varejistas. A gente estava falando lá com a Malvi, né? Malvi. Enfim, pô, você está querendo vender regatinha no verão? Bora colar um voucher aqui. Vamos você junto. Comprou uma regata, você ganha a sessão de axilo, alguma coisa nesse sentido. Então, são essas coisas que eu acho que tornam essa colaboração do varejo uma potência que vai começar a ajudar a gente a transcender essas oscilações que o varejo está tão sujeito, né? No dia a dia. Muito bom, Hamilton. Cara, voou o tempo aqui, nós já estamos chegando na nossa reta final aqui do nosso episódio de hoje. Essa é aquela hora que você aí diz, Mas isso tem surpresa. Bom. Não, calma. Mas a gente já falou muito do teu lado profissional, da tua experiência incrível. Que baita aula, né? Parabéns por tudo, por toda essa trajetória. Mas a gente não falou do Hamilton ainda enquanto pessoa. Né? Conta um pouquinho quais são os seus hobbies, legal. O que você gosta de fazer, boa. A respeito da família, como que é isso hoje? Bom, Hamilton cristão, pai da Isabela, da Gabriela, padrasto da Maricota, que vai ouvir esse nosso podcast, casado com a Juliana, joga o golfe, então quiser me convidar aí, estamos aí afiando, né? Perdendo menos bolinhas, quem é golfista sabe o que eu estou falando, por rodada. Enfim, sou baterista. Meu primeiro instrumento é baterista. Inclusive, tivemos lá no último dia lá da festa, dei uma canja lá para a galera da delegação que estava lá em Nova York. E toco um pouquinho de violão, né? Então, esse é um pouco do Hamilton aqui. Sou entusiasta, como eu falei, de dados, gosto dessa conexão, de poder ajudar outras pessoas. Enfim, essa minha jornada como
como treinador ou palestrante, enfim, me ajudou bastante a aproximar essas conexões. Eu gosto muito de fazer isso. Então, fica a dica aí, você que tem um campo de golfe ou quer me convidar para uma disputa, né? Estamos aí, disponíveis. Quer dizer que nos momentos de lazer podemos te encontrar nos campos de golfe. Ah, sim. Joga aqui pertinho em Mogi. Aí tô indo de motoca, deixo os tacos lá. Enfim, lá no Lake Paradise. Tô lá com a galera todo fim de semana. Quando não chove, né? Porque esse ano especialmente. Sensacional. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do Omni Media Cast. Se você gostou, já sabe, né? Segue a gente nas redes sociais, conta para os amigos, conta na tua empresa, fala para o pessoal vir aqui assistir nossos episódios. Não percam nossos próximos episódios. Mas, segue Paulinho, a gente. Peraí. Opa, cara. Parou. Eu prometi pra você que Ah, aqui. Boa. Não vamos perder essa oportunidade. Se você me permite, então, Por favor. vou deixar aqui, depois você escolhe se vai ser no link da bio, no comentário. Vou deixar voucher de 5 sessões para você que ficou até o final aqui. Aê! Para faixa de barba ou axila. Excelente. Enfim, você, mulher, pode ir lá na Espaço Laser, desfrutar desse voucher, depilar sua axila. Você, homem, tanto faz, né? Enfim, então, se você me permitir dar esse presente pros teus Maravilhoso. ouvintes Agradeço aqui. muito em nome da minha audiência. Obrigado por esse carinho. E não deixe de seguir a gente, Spotify, YouTube, Instagram, @OmniMediaCast. E se o pessoal quiser te seguir, Hamilton, passa para o pessoal. @Hamilton Baez. O Hamilton é com H e M no final. Essa foi uma invenção do meu pai. Foi? Se você achar no LinkedIn, é o único Hamilton com M no final. Aí não tem erro. Então no Instagram, Marca no LinkedIn. registrada. É E isso você, aí, Tércio, junto. se o pessoal quiser entrar em contato com você, onde é que te encontra? @DaxOne2One, é onde a gente tem cada vez mais comunicado um pouco do que a gente tem feito como negócio. E o meu perfil pessoal é @TércioLimaBR. Excelente. Cara, obrigado. Foi um prazer estar com você aqui hoje, gravar esse episódio. É bom. Foi muito legal, gostei muito da nossa interação e espero que de verdade seja o primeiro de muitos. E Hamilton, parabéns mais uma vez, cara. Tamo junto. História incrível, você é um cara extremamente agradável. Parabéns por isso. Desejo todo o sucesso do mundo e muito obrigado por estar aqui comigo. Para nós, obrigado pelo convite. Espero ter ajudado aí os ouvintes, enfim, a gente está sempre disponível para trocar ideia. Tamo junto. Sensacional. Boa. Aê! Boa.